minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos conduz a refletir sobre o jejum. João Batista, cujo ministério tinha por finalidade preparar o povo para a chegada do Messias, tinha discípulos que ainda haviam ficado com ele durante o princípio do ministério do Senhor Jesus. Eles observavam os discípulos do Messias, alguns dos quais também haviam sido de João, e vieram perguntar por que eles não jejuavam como os de João e os fariseus faziam. Era uma crítica, pois o ritual do jejum representava muito para eles. Para compreendermos melhor do que se passou naquela ocasião, devemos lembrar que João Batista fora ainda um profeta do Velho Testamento, e ele e os seus discípulos ainda estavam presos à lei de Moisés, com seus preceitos e rituais. Ele apresentara o Messias, e foi este que deu início a uma nova era, ou disposição introduzindo o Novo Testamento entre Deus e o humano. Ele apresentara o Messias, e foi este que deu início a uma nova era, ou dispensação, introduzindo o Novo Testamento entre Deus e a humanidade, com a propiciação feita com seu sangue. O curto ministério do Messias aqui na Terra foi um intervalo durante o qual ele anunciou o início de seu reino e preparou os seus discípulos para uma nova dispensação. Os filhos das bodas, mencionados na proposta, são uma expressão idiomática da época, significando os convidados a um casamento. O jejum entre os judeus era um ato de abnegação devido à tristeza e contrição. Assim como os convidados não podem demonstrar tristeza,
A presença de um noivo no seu casamento também não era próprio para os discípulos demonstrarem tristeza enquanto seu Salvador estivesse junto com eles. Mas haveria ocasião para jejum quando ele voltasse para o céu, completada a obra de redenção que viera fazer, quando então estariam fisicamente ausentes dos seus discípulos. Não existe um mandamento para jejuar como havia do Velho Testamento. O jejum é encontrado junto com a oração na igreja primitiva, em ocasião em que a direção de Deus era pedida para a tomada de grandes decisões. Também nas versões mais antigas aparece com a oração em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. É um ato de abnegação diante de Deus, aprovado aqui pelo Senhor Jesus. Em seguida, o Senhor usa duas ilustrações para mostrar a mudança da dispensação do Velho Testamento para o Novo Testamento e para ensinar que os seus princípios não devem ser misturados. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. E assim não se perde nem os odres, nem o vinho. A utilidade do Velho Testamento com a lei de Moisés estava no fim. E o Senhor Jesus não veio para lhe dar continuidade mediante alguns remendos, pois estes só podiam piorar a sua situação. O Velho Testamento não podia conter o Evangelho da salvação unicamente mediante a fé na obra redentora de Cristo. O Senhor Jesus veio para introduzir uma veste totalmente nova, um vinho completamente novo, para substituir de uma só vez o que existia naquela época. O apóstolo João abrevia isso assim: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pelo jejum devemos proclamar que temos fome de Deus e significar que só encontramos sentido para nós na verdadeira liberdade face a tudo que é terreno e material. O nosso coração só encontra felicidade quando repousa em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.